Há lugares que não deviam mais existir, lugares que resistem, mesmo quando todos ao redor já desistiram deles. A Casa 33 é exatamente assim. Por 14 anos, ela permaneceu vazia, condenada, esquecida, fechada por dentro com tábuas que nenhum morador da rua assume ter colocado. E mesmo assim, todas as noites, sempre no mesmo horário, o alarme interno disparava como se alguém estivesse caminhando pelo segundo andar. Os vizinhos se acostumaram a fingir que não ouviam. A polícia se acostumou a fingir que não podia fazer nada. Os vigias, bom, esses nunca duravam muito. Quem me enviou esse relato é justamente um deles, um ex-vigia que nunca quis revelar seu nome. Mas ele me garantiu uma coisa: a Casa 33 não está vazia. E seja lá o que tem lá dentro, não gosta de ser contrariado. Durante esse vídeo, você vai acompanhar a última ronda desse vigia, seus áudios, seus registros e os detalhes que ele só teve coragem de contar muito tempo depois. Entraremos na casa junto com ele e descobriremos por que ninguém consegue subir até o segundo andar sem ouvir passos, passos que sempre estão um degrau à frente. E quando você entender o que ou quem estava chamando, vai desejar que a porta da casa 33 tivesse permanecido fechada. Antes de começar, se você gosta desse tipo de relato, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Contos Noturnos a continuar trazendo histórias como essa. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história agora. Quero saber de onde essa vigília noturna está chegando. Eu sou o Bruno, e nas últimas semanas, depois dos relatos que vivi e contei aqui, comecei a receber mensagens, algumas longas, outras curtas, algumas assustadoramente detalhadas, de pessoas que juram ter passado por coisas que se parecem demais com o que eu vivi no turno da meia-noite. Grande parte dessas histórias eu consigo ler com certo distanciamento. Outras, não. Outras grudam na cabeça. Outras são diferentes. E foi uma dessas histórias que me trouxe até aqui. Tudo começou com um e-mail de um ex-vigia, alguém que trabalhou por mais de 10 anos numa empresa de monitoramento residencial. Ele pediu para não ter o nome revelado. E, sinceramente, depois do que ele descreveu, eu entendo perfeitamente. A mensagem dele tinha só uma linha de assunto: Casa 33, não apague este e-mail. O corpo do texto começava sem introdução, sem explicação, como se ele estivesse escrevendo ainda tremendo. Bruno, preciso que alguém conte isso. Eu preciso tirar isso de mim. Eu já tentei esquecer, mas não dá. Não quando eu ainda escuto o que escutei naquela noite. Ele então dizia que, anos atrás, trabalhava fazendo rondas em ruas específicas, atendendo chamados de alarmes acionados durante a madrugada. Casas com sensores antigos, fios disparados por vento forte, animais, infiltração. Quase sempre era algo trivial. Quase sempre. Até que, certa madrugada, o sistema de monitoramento registrou um disparo vindo da rua Palmerston, número 33. A casa 33. Essa casa, ele falou, estava desocupada há 14 anos. Não estava à venda. Não estava para aluguel. Não era propriedade do governo. Não tinha histórico de invasão, mudança ou reforma. Nada. Era apenas um número parado no tempo, numa rua onde tudo o resto mudava, menos ela. E mesmo assim, naquela noite, às 2h17, todos os sensores internos dispararam ao mesmo tempo, como se algo ou alguém estivesse passando por cada cômodo em sequência. Ele foi enviado para lá, sozinho. E o que ele viveu dentro daquela casa não só fez ele pedir transferência semanas depois, como fez dormir com os móveis encostando a porta por mais de um ano. E é isso que eu vou começar a contar agora. Quando recebi o e-mail, confesso que fiquei curioso. Casas abandonadas sempre foram imãs de superstição. Mas o jeito como ele escreveu tinha verdade, tinha medo, não parecia invenção. Então liguei para ele. A ligação caiu direto na caixa postal. 3 dias depois, às 2h, ele retornou. Você quer mesmo saber? Foi a primeira coisa que ele disse. Eu respondi que sim. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Depois respirou fundo e começou a detalhar tudo, desde o início, como se estivesse revivendo quadro por quadro. E eu quero que você imagine comigo essa cena, porque é assim que ele me fez visualizar.
Ele estacionando a viatura ao lado da calçada estreita. As luzes amarelas dos postes falhando a cada 2 segundos. A rua Palmerston deserta, quieta demais, sem o som de um único carro passando ao longe. E à frente dele, a casa 33. Uma casa no estilo americano, 2 andares, varanda frontal com madeira descascando, pintura antiga que parecia cinza, mas talvez já tivesse sido azul. As janelas escuras, como se nada lá dentro existisse, exceto uma, a do 2º andar, onde uma fraca luz amarelada brilhava, parada, como se alguém tivesse acabado de acendê-la ao ouvir a aproximação. Ele disse que ficou encarando aquela janela por quase 1 minuto inteiro antes de sair do carro. Por quê? Aquela luz não deveria estar acesa. A casa não tinha registro de energia ativa há mais de 1 década. Mas o protocolo exigia entrar e confirmar visualmente qualquer possível invasão, então não havia escolha. Ele pegou a lanterna, o bloco de notas e o transmissor de rádio e começou a caminhar em direção à porta. E foi aí que o primeiro detalhe estranho aconteceu. Ele contou que conforme se aproximava, a rua inteira parecia ficar mais silenciosa, como se o ar estivesse ficando espesso, e que, mesmo antes de tocar na porta, sentia uma leve vibração no chão, como passos muito leves, vindos do interior da casa, e escalando, subindo pelas escadas, passos que iam em direção ao 2º andar, passos que paravam exatamente onde a luz estava acesa. Mas isso não é o pior. Ele disse que, no meio do silêncio absoluto, ouviu algo que não deveria ser possível ouvir de dentro de uma casa abandonada. O som claro, nítido, de alguém respirando perto da janela do 2º andar. E só havia uma maneira de ter certeza do que estava acontecendo lá dentro. Entrar. Agora, antes de continuar, deixe eu explicar o protocolo que ele seguia, e que me deixou arrepiado quando ele detalhou, porque faz todo sentido com o que veio depois. Em casas abandonadas, o vigia deve anotar a hora de chegada, registrar sinais externos de invasão, anunciar verbalmente sua entrada, mesmo que ninguém responda, começar a vistoria pelo térreo, deixando áreas superiores por último, subir as escadas só após confirmar que não há risco de alguém armado no andar inferior. Mas ele me disse que, ao anunciar sua presença, algo como segurança noturno, alguém aí dentro, aconteceu uma coisa que ele nunca, em 10 anos, tinha vivenciado. A luz do 2º andar piscar 3 vezes, devagar, como se estivesse respondendo. Ele jurou que, por um segundo, achou que era algum tipo de pegadinha, talvez adolescentes invadindo a casa. Mas tinha algo no ritmo daquela luz. Um ritmo que não parecia acidental. Um ritmo que parecia atento. Ele destrancou o cadeado, empurrou a porta e entrou. E isso marcou o início da pior noite da vida dele. Na hora que ele me contou essa parte, a respiração dele ficou pesada no telefone, como se estivesse segurando algo. E eu percebi que ainda tinha muito para vir. Porque, segundo ele, o que aconteceu dentro do térreo não foi o mais assustador. O pior aconteceu quando ele colocou o pé no primeiro degrau da escada. Mas isso, toda aquela sequência que fez ele abandonar a profissão. Eu não esperava que ele fosse tão direto, mas estava. E, quando aquilo saiu da boca dele, senti uma coisa que detesto admitir. Uma pontada funda, involuntária e completamente humana de medo. O jeito como ele olhava para a xícara, não para mim, me deixou desconfortável. Era como se estivesse revivendo tudo, sem querer, só por falar em voz alta. O ex-vigia pigarreou, ajeitou o boné gasto na cabeça e continuou. A primeira ocorrência foi numa terça-feira, 3 e pouco da manhã. Você sabe, a pior hora. A rua inteira estava apagada. Só um ou outro poste aceso. A maioria dali já queimou há ano, se ninguém troca mais. Eu me aproximei da mesa sem perceber. A forma como ele contava era como se a cena estivesse acontecendo de novo ali, entre nós. E o alarme tocou? Perguntei. Ele assentiu, lentamente, alto, seco. Um bip contínuo que parecia vir de muito longe, mas se batia direto na nuca. Estava deitado no carro, naquelas cochiladas miseráveis de vigia noturno, quando de repente o rádio chiar e a central me chamar. Unidade 12, detecção de movimento no 2º andar da casa 33. Aquela frase pairou no ar. O 2º andar.
O mesmo segundo andar onde ele acabará de dizer que ninguém conseguia chegar. E você foi? Questionei, mesmo sabendo que a resposta seria sim. Fui. Ele respirou fundo. E me arrependi antes mesmo de abrir o portão. Eu podia ouvir perfeitamente a rua enquanto ele narrava, o vento arrastando folhas, o estalo de fios de energia velha, aquele silêncio típico de bairro isolado de madrugada, o tipo de lugar onde qualquer detalhe fora do normal parece uma ameaça. A casa 33, diferente de perto. Ele falava baixo, como se estivesse com medo que alguém escutasse. Não é só velha. É como se estivesse presa num estado de abandono que não combina com o resto da rua. Sabe quando uma casa parece deslocada? Eu entendi o que ele queria dizer. Já senti isso em outros lugares. Não é sobrenatural, não é nada concreto. É só uma sensação ruim, um incômodo silencioso, mas que nunca está errado. Tinha alguma luz acesa? Perguntei. O corredor do segundo andar. Sempre ele. A elétrica da casa desligada, nada funcionando. Mas aquela luz nunca falhou enquanto eu trabalhei lá. Eu senti um arrepio que começou na base da coluna e subiu devagar. Eu passei pelo portão. Ele continuou, e antes mesmo de chegar na porta principal, houve passos. Ele fechou os olhos ao dizer isso. Que tipo de passos? Perguntei. Passos de alguém andando, mas não no chão. Eram passos vindos de cima de mim, no segundo andar. Sempre no mesmo ritmo, andando de um lado para o outro, perambulando. Não era animal, não era encanamento, não era vento, era alguém. A voz dele tremeu um pouco. E eu sei distinguir quando tem uma pessoa numa casa, Bruno. 30 anos nesse trabalho. Eu sei. Eu fiquei em silêncio. Ele também. Por alguns segundos, só o barulho da rua entrando pela janela aberta da lanchonete. Finalmente, ele retomou. Eu anunciei presença, como manda o protocolo. Vigia. Tem alguém aí? Nada. Só os passos continuando. A central mandou que eu fizesse a varredura. Eu tentei abrir a porta, travada. A chave que eles me deram não funcionava. A fechadura parecia ter sido trocada. Mas ninguém morava lá. Eu disse. Pois é. Ele respirou fundo. Eu só consegui entrar pela lateral. Uma janela que estava com o vidro quebrado. Tive que levantar o braço para afastar os cacos. E foi quando eu coloquei o pé para dentro que tudo ficou estranho. Eu me inclinei levemente para frente. Estranho como? O som. Ele respondeu. Os passos estavam no segundo andar, mas quando entrei, parecia que estavam mais distantes, mais fundos, como se alguém estivesse subindo. Ele virou o olhar para mim pela primeira vez, subindo uma escada que eu não consegui encontrar. Eu franzi o senho. Como assim? Você vai entender. Ele passou a mão pelo rosto. A casa é simples. Térreo mais segundo andar. Uma escada central liga os dois. Não tem mistério. Mas naquela noite, a escada não estava onde deveria estar. Eu senti a pressão no ar mudar. Um silêncio pesado tomou a mesa entre nós. O que você quer dizer? Perguntei devagar. Quero dizer que eu entrei pela lateral, caminhei até o corredor principal, virei onde a escada sempre fica, mas só encontrei uma parede lisa, como se tivessem apagado o lugar. Mas a planta, os registros, as fotos antigas, tudo mostra a escada ali. Ele inclinou o corpo para frente, como se estivesse dividindo um segredo pesado demais. Só que naquela noite ela não existia. Meu coração bateu mais rápido. Era um detalhe simples, mas profundamente perturbador. Ele continuou. Então os passos começaram a se mover rápido, muito rápido, como se alguém estivesse descendo em disparada. Mas de onde? Eu senti um calafrio. Você saiu da casa. A primeira coisa que pensei. Mas quando me virei, a porta por onde eu entrei estava fechada. Fechada por dentro. Eu não fechei. Não poderia. O trinco estava virado. Eu tentei abrir, e do outro lado, alguém bateu. O ar sumiu da minha garganta. Bateu como? Sussurrei. 3 batidas. Firmes. Como se estivesse dizendo, espera. O ex-vigia ficou quieto, respirando pela boca, olhando para o vazio. Então ele disse, quase num sussurro. E foi aí que eu percebi
que os passos não vinham do segundo andar. Não mais. Eles estavam descendo por dentro da parede. A forma como ele disse isso me deu vertigem. Como assim? Era como se alguém tivesse descoberto um caminho que não deveria existir. Passos arrastados, pesados, descendo por trás da parede onde a escada deveria estar. Não havia como aquilo ser real, Bruno. Mas era. Ele passou a mão no braço, como se sentisse frio só de lembrar. Eu comecei a andar para trás devagar. E quanto mais eu recuava, mais os passos acompanhavam o meu movimento do outro lado da parede, fazendo exatamente a mesma cadência que a minha. Meu estômago embrulhou. Você saiu como? Perguntei. Não saí. Ele me corrigiu. Eu fui tirado. A frase ficou ecoando entre nós. Quando cheguei perto da porta da frente, ela estava escancarada. Mas eu não tinha aberto. Eu tinha certeza absoluta. O vento não abriu. Nada abriu. Ela só estava aberta. Ele engoliu seco. E os passos tinham parado. De repente, como se estivessem esperando. Eu já estava todo arrepiado. Eu não pensei muito. Só saí. Corri até o carro. E quando bati a porta e liguei o motor, eu juro que vi a luz do segundo andar piscar. 1, 2, 3 vezes. Ele me encarou, como se estivesse se despedindo. Eu respirei fundo. Ele se recostou na cadeira, esgotado, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Isso foi a primeira ocorrência. Ele murmurou. Meu sangue gelou. Quantas foram no total? Ele respondeu sem hesitar, como se guardasse esse número na cabeça, queimado na memória. 37. A minha xícara parou no ar. E todas, ele completou, com a casa fechada, sozinha, apagada, e com alguém andando no segundo andar, mesmo não havendo ninguém para subir a escada. Porque, naquela casa, a escada só aparece quando ela quer. A frase caiu como um peso sobre a mesa. E eu senti que aquilo era só o começo. A primeira coisa que o ex-vigia me disse, quando começou a contar essa parte do relato, foi: Bruno, tem horas em que a casa parece viva, mas o segundo andar parece acordado. E essa frase grudou em mim enquanto ele descrevia a sequência seguinte. 1. O começo da subida. Depois de checar todos os cômodos do térreo, cozinha, sala, lavanderia e uma pequena despensa com cheiro de papel velho, ele se dirigiu à escada. Ele falava que cada degrau parecia ter sido colocado ali para denunciar qualquer um que ousasse subir. E isso encaixava perfeitamente com o histórico da casa 33. Todo vigia, sem exceção, dizia que nunca conseguia chegar ao final da escada sem ouvir passos correndo à frente deles. Mas naquela noite, os passos vieram mais cedo. Ele havia colocado apenas o pé no terceiro degrau quando ouviu 2 toques secos, como se alguém estivesse andando com o salto de um sapato duro no piso de madeira do andar superior. Taque, taque. Discretos, precisos, humanos. Ele congelou, claro, por 2 motivos. A casa estava lacrada, registrada como desocupada há 14 anos. O som não vinha do fundo do segundo andar. Vinha bem acima dele, na direção da claraboia do corredor. Era como se alguém estivesse parado ali, só para deixar claro que sabia onde ele estava. E aí vem a parte que ele disse com voz mais baixa, quase sussurrando quando me contou. Bruno, não era só um passo. Era como se tivesse alguém andando de um canto ao outro, mas sem pressa. Tipo, se certificando de alguma coisa. 2. O corredor do segundo andar. Ele continuou subindo. Devagar, 1 degrau por vez. E conforme subia, os sons mudaram. Pararam de ser passos. De repente, se transformaram em algo mais arrastado, como se alguém estivesse deslizando a mão, ou algo mais pesado, ao longo da parede. A madeira vibrou. O corrimão tremeu sob a mão dele. Mas não havia vento. Não havia movimento externo. Nada que justificasse aquele tipo de vibração. Quando chegou ao topo, a lanterna dele bateu direto no corredor do segundo andar, um corredor estreito, comprido, com 3 portas à esquerda e 2 à direita. Apenas uma delas estava entreaberta. E o detalhe é esse. De acordo com o registro da manutenção, todas as portas foram lacradas por dentro, exceto aquela, a entreaberta, a do final do corredor.
A que tinha a janela do segundo andar acesa quando os vizinhos chamavam a polícia. Ele respirou fundo, apontou a lanterna e deu o primeiro passo para dentro do corredor. Foi aí que tudo começou a desandar. 3. O relógio que não deveria funcionar. Quando ele pisou no corredor, ouviu um tic-tac vindo, exatamente da primeira porta direita. Era o som de um relógio de parede. Um relógio antigo. Mas a casa estava desconectada da energia há mais de uma década. Ele decidiu ignorar. Tentou focar no protocolo, verificar porta por porta até chegar à entreaberta. A primeira porta estava trancada. A segunda também. Ao abrir a terceira, a última à esquerda, encontrou algo que fez o estômago dele afundar. Um quarto vazio, exceto por um colchão velho encostado na parede, uma pilha de folhas de jornal antigas espalhadas no canto e, no meio do chão, perfeitamente centralizado, um pequeno gravador portátil. E adivinha? Ligado, girando a fita, sem emitir som algum, mas girando. Ele não entrou, nem tocou, apenas fechou a porta com cuidado. Ao voltar para o corredor, os passos começaram de novo. Dessa vez, não foram na frente dele, não atrás, mas exatamente acima, no teto, como se alguém estivesse andando em um lugar onde não havia sótão, não havia plataforma, não havia nada. 4. A porta entreaberta. O ex-vigia disse que o corpo dele inteiro começou a suar frio. Aquela casa tinha uma forma muito específica de mexer com você. Ela criava a sensação de que você não estava sozinho, mas nunca mostrava nada de imediato. Ele seguiu até a porta entreaberta, e antes mesmo de tocá-la, ela se moveu lentamente, abrindo mais uns 2 dedos, rangendo como se alguém do outro lado tivesse empurrado com a ponta dos dedos. Foi aí que o vigia disse algo que eu nunca esqueci. O cheiro mudou, Bruno. Era como se alguém tivesse deixado uma janela aberta para um lugar que não existe neste mundo. A lanterna dele iluminou o interior. Um quarto infantil. Papel de parede azul claro descascando. Móveis antigos cobertos por lençóis. E no meio, um brinquedo. Um cavalinho de madeira. Só que o cavalinho estava virado para a porta, como se esperasse alguém. E enquanto ele observava, o brinquedo moveu apenas um pouquinho. 1 milímetro talvez, mas suficiente para ele ver. Ele congelou. Apontou a lanterna com firmeza. E a casa respondeu com o som mais horrível da noite. Risos, curtos, secos, infantis, mas não estavam no quarto. Estavam no corredor, atrás dele. Ele girou a lanterna muito rápido e não viu nada. Mas o riso acabou tão de repente quanto começou, como se tivesse sido arrancado do ar. 5. O aviso escrito na parede. Ele entrou no quarto e notou, logo acima da janela, uma frase escrita em uma tinta escura, ou que parecia ser tinta. Se você subiu, não desça sozinho. Ele se virou na mesma hora. E foi nesse exato momento que ouviu passos, dessa vez no mesmo piso que ele, correndo no corredor. Um adulto correndo. Rápido! O vigia gritou. Acendeu a lanterna na direção da porta e viu apenas a sombra de alguém virar na escada. Ele correu até a porta. Apontou a lanterna para baixo. Não havia ninguém descendo, mas os passos continuaram, ecoando, desaparecendo, até sumirem no térreo. 6. A descoberta que muda tudo. Quando ele finalmente desceu, apavorado, suando, encontrou a porta dos fundos aberta, com marcas de barro entrando na casa. Marcas pequenas, marcas de pés descalços. E isso, Bruno, isso não é o pior. O pior foi o que os policiais encontraram uma semana depois, quando a prefeitura ordenou uma limpeza forçada. No segundo andar, exatamente no quarto infantil, atrás do cavalinho de madeira, havia uma porta falsa na parede, um painel, e atrás dele, um espaço estreito, como um microsótão vertical, onde caberia apenas uma pessoa em pé. Ali dentro, encontraram restos de comida, pequenos brinquedos e um par de sapatos infantis, sujos, como se tivessem sido usados recentemente. Mas a casa estava vazia, sem registro de entrada, sem sinal de invasão. E as marcas de barro sumiram no dia seguinte. Aquilo não era o estalar comum de madeira antiga.
Não era o som de uma casa envelhecida reagindo ao frio da madrugada. Era passos, passos nítidos, pesados, ritmos curtos, precisos, como se alguém estivesse caminhando deliberadamente de um cômodo ao outro no andar de cima. E o detalhe mais perturbador: vinham exatamente de cima da sala onde eu estava. Demorei alguns segundos para perceber que não estava respirando. A lanterna tremia na minha mão, não porque eu a segurava mal, mas porque meu braço realmente estava perdendo força. Naquele instante, eu senti a mesma coisa que o ex-vigia descreveu na mensagem dele. Um tipo de pressão atrás do peito, como se algo estivesse te avisando que você precisa sair dali. Mas era tarde demais. A casa 33 sabe quando você entra. Respirei fundo e dei o primeiro passo em direção à escada. O peso de cada degrau. A escada era antiga, feita de madeira escura, coberta por uma poeira tão fina que parecia talco. O primeiro degrau gemeu sob o meu peso, e no mesmo instante o barulho no andar de cima parou. Silêncio absoluto. E depois, 3 passos, lentos, como se quem estivesse lá em cima agora soubesse que eu estava subindo. Não sei se você já sentiu isso, essa sensação de que o perigo não está escondido, mas sim à vista, te esperando. Eu senti. E ainda assim continuei subindo. O segundo degrau. Silêncio. O terceiro. Outro passo ecoou no andar de cima, agora mais perto da parte central da casa. O quarto. Mais passos, agora indo para a esquerda, como se alguém estivesse se movendo para ficar diretamente sobre mim. A partir do 5º degrau, o ar começou a ficar mais frio. De verdade. Era como entrar em um freezer invisível enquanto o resto da casa permanecia com aquela temperatura abafada de lugar abandonado. O ex-vigia tinha razão. Ele descreveu isso com precisão. Parece que a casa está respirando devagar, e você entra no pulmão dela. Eu comecei a ouvir isso também. Não era um som real, não era ar passando. Era algo mais psicológico, mas completamente presente, como um silêncio pressionado, cheio, espesso. Quando alcancei o último degrau, a luz da minha lanterna vacilou. E pela primeira vez desde que entrei, eu tive certeza absoluta de uma coisa. Eu não estava sozinho naquele andar. 2. O corredor onde o som engana. O andar superior tinha um corredor longo, com 3 portas de cada lado. 2 estavam completamente abertas, outras fechadas, e uma, a mais ao fundo, estava semiaberta, como se alguém tivesse empurrado devagar demais e não quisesse que fizesse barulho. Era justamente atrás dessa porta que os passos tinham parado. O piso de madeira aqui era diferente do de baixo. Esse rangia mais, e cada pequeno movimento me abria um eco abafado que parecia se espalhar pelas paredes. A estrutura dessa casa era como um amplificador natural. Qualquer som ganhava vida própria. Dei 3 passos cuidadosos e parei. Foi aí que ouvi. Baixo, mas impossível de ignorar. PSST. Minha espinha gelou. Era um som humano. Sem dúvida nenhuma. Mas não parecia ser um chamado. Parecia um aviso. Pense no som de alguém tentando dizer pare sem falar a palavra. Algo entre medo e urgência. Eu congelei no lugar. E então, logo atrás de mim, a porta do primeiro quarto à esquerda se moveu sozinha. Não abriu inteira. Apenas balançou como se alguém tivesse colocado um dedo na borda e empurrado só o suficiente para eu ouvir a dobradiça. Eu virei a lanterna na direção do som. Quarto vazio. Janelas trancadas. Nada além de mobília velha, um colchão embolorado e marcas no chão indicando que alguém arrastou alguma coisa pesada ali há muitos anos. E então, no fundo do quarto, um novo som. Não passos. Algo raspando lentamente, como unhas arranhando o chão de madeira. A luz da lanterna tremeu de novo, e foi nesse exato momento que eu percebi que o som não vinha do chão. Vinha da parede mais distante. Da parede que fazia divisa com o cômodo misterioso, aquele semiaberto no final do corredor, onde os passos tinham parado. Alguém estava mexendo na parede, de dentro dela, ou de dentro do quarto ao lado. O quarto proibido. 3. A porta que ninguém consegue abrir. O ex-vigia tinha mencionado esse quarto. Ele descreveu como a porta sempre parecia estar semiaberta, como se alguém tivesse passado por ali segundos antes. E disse outra coisa, algo que eu não dei tanta importância quando li.
Se você tentar abrir a porta até o fim, vai sentir uma resistência. Não é algo físico, mas também não é psicológico. É como se a casa estivesse segurando a maçaneta junto com você. Pois bem, eu estava diante da porta agora. Minha mão tremia quando toquei a madeira. Estava fria. Fria como metal exposto ao vento da madrugada. Empurrei devagar. A porta abriu 2 centímetros e parou. Não tinha nada travando, nada empurrando, mas ela simplesmente não avançava. Empurrei com mais força. Nada. E então, do outro lado da porta, algo bateu uma única vez, como um passo firme, pesado, bem na direção da entrada. Eu recuei instintivamente. E a porta, sozinha, fechou mais um pouco, voltando exatamente para a pequena fresta de antes. Exatamente a mesma posição. Como se dissesse, aqui é o limite. Não passe. Meu coração estava acelerado. E foi nesse momento que a lanterna fez o pior que poderia fazer. Apagou. Tudo ficou escuro. E eu ouvi o corredor inteiro respirar. Um ar sendo puxado para dentro, e depois um sopro lento, profundo, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. A casa estava me cercando. Virei de costas, pronto para descer a escada, mesmo no escuro, quando ouvi algo no final do corredor. Passos, agora rápidos, agora vindos na minha direção. E eu não tinha iluminação, não tinha referência, não tinha como saber o que estava correndo em minha direção naquele corredor estreito. Eu dei 2 passos para trás, e foi aí que a lanterna voltou, falhando, piscando freneticamente, e por uma fração de segundo, ponto deu para ver algo parado no final do corredor. Uma silhueta, não de um fantasma, não de uma criatura impossível. Parecia uma pessoa, mas com o corpo torto demais, como se estivesse tentando ficar parada apesar de não saber como permanecer em pé. Ela estava descalça e estava de costas, como se tivesse virado para a parede no exato momento em que a luz acendeu. E antes que eu pudesse reagir, ela começou a virar a cabeça, não o corpo, só a cabeça, diretamente na minha direção. E a lanterna apagou de novo. Eu lembro da expressão do ex-vigia quando chegou nesse ponto do relato. Ele não piscava. Era como se estivesse revivendo tudo pela segunda vez, só que com muito mais medo. E quando ele continuou falando, eu entendi o porquê. Ele disse que, depois de ver aquela silhueta passar diante da porta do andar de cima, aquela sombra que não fazia barulho nenhum e parecia flutuar, ele percebeu que os sensores tinham parado de apitar. O sistema não estava mais detectando movimento. Era como se fosse outra coisa, algo que não se enquadrava na categoria de movimento humano. Ele pensou em sair da casa. Pensou mesmo. Mas havia um detalhe que prendia ali, o regulamento. Ele não poderia abandonar o posto enquanto o alarme estivesse ativo no painel principal. E, pior ainda, se ele voltasse para a base sem checar a residência por completo, poderia ser demitido. Foi quando ele disse a frase que ficou na minha cabeça durante dias. Bruno, naquela hora eu descobri que o medo é uma coisa viva. Ele cresce, ele respira, ele sussurra. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando convencer a própria memória a não voltar, mas voltou. O corredor do segundo andar não era grande. Uma lâmpada no teto piscava de tempos em tempos, como se estivesse tentando escolher o momento perfeito para se apagar de vez. O papel de parede, aqueles padrões floridos típicos de casas dos anos 70, estava descascando em tiras longas, como peles sendo removidas lentamente. No fim do corredor havia 3 portas. A primeira, à esquerda, era um quarto pequeno. A segunda, à direita, provavelmente o quarto principal. E a última porta, no final do corredor, dava para o único banheiro do andar. Foi dessa última porta que ele ouviu passos. Aquele tipo de passo que é leve demais para ser de um adulto, mas decidido demais para ser de uma criança. Um passo que faz mais silêncio do que barulho, mas se carrega um peso estranho. Ele disse que os passos iam do banheiro até a porta do quarto à direita, e depois voltavam, e voltavam, e voltavam, como se algo estivesse esperando alguém, ou evitando sair dali. Ele sacou a lanterna e a apontou para o chão. Não havia sombra se movendo, só o som. E,
Por algum motivo, o som parecia torto, como se estivesse deslocado. Vinha da direção certa, mas não da altura certa. Não parecia estar vindo do chão. Parecia vir da altura do peito. Como se aquilo não estivesse caminhando, estivesse deslizando. Ele decidiu abrir a porta do quarto principal, mas quando girou a maçaneta, ela girou sozinha, como se alguém tivesse girado do outro lado no exato mesmo segundo. Foi aí que ele disse que o corpo dele travou. Não fisicamente, mas mentalmente. Ele ficou parado ali, segurando a maçaneta, sem coragem de empurrar. O som atrás da porta, aquele vai e volta de passos, havia parado completamente. E o silêncio que veio depois, ele descreveu como o tipo de silêncio que faz seu cérebro pensar que você está sendo observado. Ele empurrou a porta. A luz da lanterna cortou o quarto escuro e revelou móveis envelhecidos, um guarda-roupa aberto e marcas no chão. Marcas finas, como se algo tivesse sido arrastado. Mas não móveis, não caixas. Algo com formato irregular. Algo baixo. Ele seguiu a trilha com a luz até o canto mais afastado do quarto, o canto onde a parede encontra o armário embutido, e viu algo que fez a garganta fechar. O carpete estava afundado. Não raspado, nem arranhado. Afundado, como se alguém tivesse ficado agachado ali por muito, muito tempo. E as impressões, profundas, não eram de pés, nem de joelhos. Eram redondas. Eram muitas. E estavam espalhadas como um padrão, como mãos. Muitas mãos pequenas, apoiadas no carpete, fundas como se algo tivesse se apoiado para levantar. Quando ele se abaixou para ver mais de perto, aconteceu. A porta atrás dele se fechou. Não com força, não com violência, mas fechou como se alguém tivesse encostado nela por dentro. Ele ouviu a respiração dele acelerando. E ouviu outra coisa, a madeira do armário se mexendo, como se algo estivesse ajustando a posição lá dentro. Foi quando ele percebeu que o armário estava um pouco entreaberto, uma fresta, e dessa fresta saía um som que não era exatamente um sussurro, nem exatamente um choro. Era algo entre os dois. Um tipo de vocalização abafada, pequena, como se alguém estivesse tentando acompanhar a respiração dele, como um eco humano, mas falho. Ele disse que, por um segundo, pensou ser algum morador de rua, alguma pessoa perdida, alguém escondido ali. Mas então, algo mudou. A respiração dentro do armário não vinha no ritmo da dele. Não acompanhava, antecipava, como se aquilo soubesse quando ele iria inspirar antes dele mesmo. Ele se aproximou, mesmo sem querer, porque precisava registrar, precisava dizer que verificou. Ele levou a lanterna até a fresta do armário e viu um olho. Mas o problema não era ver um olho. Era ver somente um olho, muito mais alto do que deveria ser se alguém estivesse agachado e profundamente parado, sem piscar. Ele disse que ficou olhando para aquele olho por longos 3 segundos, até que percebeu que algo estava errado com ele. O reflexo da lanterna não estava sendo devolvido como normalmente é. O brilho batia e sumia, como se estivesse sendo absorvido. Foi quando ele ouviu a voz. Uma voz pequena, seca, baixa demais para ser humana. Uma voz que disse, nitidamente, "Por que você subiu?" Ele caiu sentado no chão. Literalmente. As pernas cederam, e a porta do armário se abriu um pouco mais, muito lentamente, como se estivesse sendo puxada por dedos invisíveis. A madeira fez aquele rangido longo e úmido, e algo dentro da escuridão se moveu, mas não para frente, não para sair, para cima, como se estivesse subindo pelas prateleiras internas, grudando nas paredes, procurando um novo ângulo para observar. Ele correu. Correu sem olhar para trás. Correu derrubando tudo no caminho. Desceu as escadas quase caindo. E quando alcançou a porta da frente da casa, percebeu outra coisa que quase fez ele desmaiar. A porta estava trancada. A maçaneta não girava. A trava não respondia. Nada abria. Ele estava preso ali dentro. Preso com aquilo. Foi quando ouviu o som. Lá de cima. O som que ele descreveu como uma coisa descendo a escada, mas não como um corpo. Era como ossos estalando, como algo se dobrando errado.
como membros tocando corrimão, em lugares onde um corpo humano não alcançaria. E foi aí que ele percebeu. Não vinha apenas da escada. Vinha das paredes, dos vãos, do forro, como se a casa inteira estivesse se movendo junto com aquela coisa. E então ele viu a luz dos faróis. A equipe de resposta da empresa tinha chegado. Eles abriram a porta em 3 segundos. E quando a porta abriu, tudo parou. O som, o movimento, até a tensão no ar. Parou como se nunca tivesse existido. E o mais estranho, tudo no segundo andar, tudo, estava exatamente como deveria estar. Sem marcas, sem porta fechando, sem carpete afundado. Nada. Foi como se a casa estivesse escondendo o que vive dentro dela. Ele saiu mancando, pálido, sem olhar para trás. E no caminho para fora, a equipe perguntou qual era a anomalia, porque acionou o alerta silencioso. E ele respondeu, com a voz tremendo, porque alguém estava no segundo andar. Mas não era alguém. Ele nunca mais voltou na casa 33. E amanhã eu vou te contar o que aconteceu com quem voltou. E por quê? Não deveria. Eu não sei explicar o que tomou conta de mim naquele instante, mas quando a porta do segundo andar se escancarou sozinha, revelando apenas o breu absoluto do corredor, eu senti que aquilo não era mais um relato que eu estava ouvindo. Era como se eu estivesse vivendo cada palavra dele, preso nos passos daquele outro vigia, como se algo empurrasse minha mente para dentro da memória de outra pessoa. Ele disse que ficou paralisado na metade da escada. A lanterna tremia na mão, mas ele não sentia frio. Sentia algo pior, a impressão de que alguém estava a poucos centímetros atrás dele, respirando devagar, quase tocando seu pescoço. Mas quando ele girou o rosto por reflexo, nada. O corredor lá embaixo estava vazio. A sala, muda. O assoalho, imóvel. Mesmo assim, aquela sensação não passou. A porta do segundo andar continuava aberta, escancarada demais, como uma boca. Ele respirou fundo e subiu o último lance de degraus. Disse que não ouviu passos. Ouviu peso. Como se alguém estivesse caminhando no andar de cima sem pressa, sem intenção de se esconder. Na verdade, parecia o oposto. A casa queria que ele soubesse exatamente onde aquilo estava. Quando pisou no carpete do corredor superior, o cheiro de poeira deu lugar a algo mais abafado, úmido, como um pano guardado por tempo demais. Ele não sabia de onde vinha. Só sabia que estava mais forte a cada passo. A luz da lanterna encontrou o primeiro quarto, vazio. O segundo, móveis cobertos. Mas o terceiro estava com a porta encostada. E debaixo dela, uma fresta de luz amarelada. Luz que não existia quando ele entrou na casa. Ele se aproximou devagar, e a cada passo, o som de alguém caminhando no interior do quarto acompanhava o ritmo dos passos dele, como se tivesse apenas um compasso à frente, sempre pisando antes, guiando, chamando. A casa 33, ele disse, não queria afastá-lo, queria levá-lo até ali. Quando ele encostou a mão na maçaneta, o alarme disparou pela terceira vez naquela noite, tão alto e tão perto que o corredor pareceu tremer. A luz por baixo da porta oscilou, e os passos lá dentro pararam. Foi aí que ele percebeu uma coisa que fez seu coração quase parar. A luz vinha do teto. Não era lâmpada. Não era abajur. Era um brilho estranho, estático, como se algo iluminasse o quarto por cima, através do forro. Algo que estava entre o telhado e o gesso. Ele abriu a porta. O quarto estava vazio, exatamente como os outros. Móveis cobertos, cheiro de poeira. Nenhum sinal de luz. Nenhum objeto ligado. Mas o forro estava levemente abaulado, como se tivesse algo apoiado ali em cima. Algo pesado. E o pior, a poeira do chão formava marcas, como pegadas, porém estranhas. Não eram de sapato. Não eram de pés descalços. Eram alongadas, irregulares, como se alguém arrastasse o próprio corpo ao caminhar. Ele disse que, nesse momento, entendeu por que ninguém durava mais de uma noite naquele lugar. Entendeu por que o antigo vigia largou o trabalho. E por que essa casa continuava chamando gente, ano após ano, alerta após alerta. Ela não está vazia, ele disse, e não está assombrada. Ela está ocupada por algo que não quer sair e que não gosta quando a ignoram.
Quando ele abaixou para examinar as marcas, a estrutura do teto estalou. Um som seco, violento, como se alguém tivesse jogado de barriga no forro exatamente acima dele. Ele caiu para trás. A lanterna girou no chão. E no instante em que a luz apontou para o teto, por uma fresta minúscula da madeira, algo se moveu. Algo com reflexo próprio. Um brilho. Não eram olhos, ele garante isso. Mas parecia que aquilo observava. Ele se levantou correndo, atravessou o corredor e desceu a escada aos tropeços. Disse que ouviu passos atrás dele, não correndo, mas acompanhando, mantendo a distância, como alguém que quer garantir que a visita não suba mais. Quando ele atravessou a porta da frente, o ar frio da madrugada bateu no rosto dele como um tapa. A sensação de pressão no peito desapareceu instantaneamente. A porta da casa se fechou sozinha atrás dele com um estalo. E o som cessou. Nenhum movimento, nenhum alarme. A casa ficou muda. Ele voltou ao carro sem olhar para trás. E antes de ir embora, viu pela janela do segundo andar a única coisa que nunca mais saiu da cabeça dele. A luz acesa. Aquela mesma luz amarelada do quarto, que não existia, que não tinha fonte, que não tinha fiação. A luz permaneceu acesa até ele desaparecer na curva da rua. Não aceitei o trabalho, ele disse, com a voz baixa. Mas o que mais me assusta não é o que vi. É que, às vezes, quando passo por ruas silenciosas à noite, sinto que aquela casa ainda está acesa em algum ponto escuro da cidade, como se estivesse me olhando voltar para casa. Ele levantou a cabeça devagar, olhou para mim por um longo segundo e completou. Bruno, você sabe que o sistema manda duplicar chamadas, né? Que quando um vigia desiste, o alerta vai para o próximo da lista. Eu confirmei com a cabeça. Ele engoliu seco. Então, se algum dia você receber um aviso da casa 33, não vá. Só isso que eu te peço. Não vá. E até hoje, juro a você, eu não sei se ele estava me alertando, ou se estava me passando adiante. Porque naquela noite, quando desliguei o computador e fui guardar minhas coisas, meu rádio de vigia, que estava descarregado, acendeu sozinho. E antes de apagar, mostrou um único código na tela. Alerta 33, segundo andar. E nessa hora, eu finalmente entendi. Algumas casas não querem vigilância, querem testemunhas. E eu fui chamado.